Olá, bom final de tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no nosso JTT Indigenista, essa produção que é feita desde o interior do estado de Santa Catarina, junto com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, contando também com a retransmissão do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN. Aqui no suporte técnico, também na produção do programa, está a jornalista Júlia Sajorato, e a gente sempre pede que vocês curtam, compartilhem, espalhem essa outra informação. Na edição de hoje, nós teremos as seguintes pautas, gente: os dados da Covid-19 no contexto dos povos indígenas, também a chamada do programa Vida em Resistência, que a gente já vem mostrando há algum tempo, mas semana que vem a gente vai ter um capítulo novinho aí saindo para vocês, para apresentar aqui também no nosso JTT Indigenista. Uma entrevista hoje que nós fizemos pela manhã com o Thiago Yandeva, o primeiro indígena da TI Araribá a defender uma dissertação de mestrado em Antropologia Social na USP. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do que o Thiago conta para a gente sobre todo esse processo também de formação. Também temos um vídeo aqui sobre o CIMI na ONU. Brasil tem uma das piores práticas indigenistas estatais para enfrentar a pandemia. Então, a gente vai assistir um pouco dessa denúncia também. E um vídeo sobre a 21ª Caminhada dos Mártires Tupinambá. E para começar, então, a gente já vai trazendo esse vídeo, essa fala do Roberto Libigotti na ONU, né? O Brasil, como eu mencionei, mas para vocês que estão chegando aqui, eu vou repetir, tem uma das piores práticas indigenistas estatais para enfrentar a pandemia. Essa afirmação ela foi feita, então, pelo CIMI na ONU, nas palavras do coordenador do CIMI Regional Sul, Roberto Libigotti, durante a participação do painel que discutia a situação dos direitos humanos dos povos indígenas na pandemia. Então, segundo o Roberto, as forças políticas predominantes no Brasil aproveitam a pandemia para desmantelar uma sólida governança ambiental e indígena, conseguida com sacrifícios após a redemocratização do país. Então, a gente vai acompanhar um pouquinho o que o Roberto falou aí. El Consejo de Derechos Humanos por la realización de este importante y oportuno panel. La consigna Reconstruir Mejor es un sueño lejano para los pueblos indígenas de Brasil. No hay un plan, se quiere una visión en el país sobre cómo salir mejor de la pandemia. Y el presidente de la República sigue proyectando una realidad paralela, como lo hizo ante la Asamblea General de la ONU este año. Contrariamente a una visión que consideraría a los pueblos indígenas como agentes de cambio en el espíritu de los ODS, y saliendo de la pandemia con una realidad mejor para todos, las fuerzas políticas predominantes aprovechan la pandemia para desmantelar una sólida gobernanza ambiental y indígena, lograda con sacrificios luego de la democratización del país. Durante la peor fase de la pandemia en Brasil, en vez de participación, los pueblos indígenas y ONGs tuvieron que acudir a la CID y al CRD para detener las atrocidades en curso, en medio de una serie de omisiones deliberadas y sabotajes al plano de contingencias y ordenado por la Corte Suprema del país. Fueron las diversas marchas a Brasilia, llevando 15,000 indígenas de 117 pueblos diferentes que hicieron la diferencia en la lucha por sus derechos. Los pueblos indígenas de Brasil fueron grandes defensores de la Constitución. Lamentablemente hoy traemos ejemplo de una de las peores prácticas estatales indígenas para enfrentar la pandemia, la de Brasil. Muchas gracias. Essa foi a fala, então, do Roberto Libigotti. Outras falas também podem ser conferidas aí no Facebook do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Tá bem, gente? Depois a gente coloca o link, inclusive, aqui nos comentários, para quem não tem acesso, quem acaba não acompanhando, então, poder acessar, então, esses vídeos. Também vamos trazer aqui um outro vídeo bem interessante, gente, sobre a 21ª Caminhada dos Mártires Tupinambá, onde mais de 1.000 indígenas do povo Tupinambá realizaram, foi no domingo, no dia 26 de setembro, essa caminhada. A marcha relembra os mártires do massacre entre os rios Cururupê e Olivença. Segundo as lideranças Tupinambá, a Batalha dos Nadadores, de 1559, resultou no maior massacre indígena da história das Américas. Os indígenas foram cercados pelos homens do então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, massacrados e acuados na praia. A maior parte
afogada nas ondas fortes. Os corpos foram estendidos um após o outro, somando então 6 léguas de indígenas mortos. Então, esse é um vídeo também que traz um pouco desse contexto, né? Essa marcha dos mártires Tupinambá. Muito bem, na edição de hoje também a gente traz uma entrevista com o Thiago Yandeva, o primeiro indígena da TI Araribá a defender uma dissertação de mestrado em Antropologia Social na USP. Então a gente vai acompanhar essa entrevista gravada hoje pela manhã, no intervalo da aula do Thiago, a gente conseguiu fazer essa prosa bem boa. Então vamos acompanhar, assistir juntos e juntas. Muito bem, já estamos gravando nossa entrevista, então hoje, pessoal, nós estamos recebendo aqui o Thiago Yandeva, o Thiago que é da etnia Guarani Yandeva, que reside na aldeia Tereguá, primeiro indígena da terra Araribá, depois ele me corrige se eu estiver errada, mas foi o primeiro indígena, então, dessa região a defender a dissertação de mestrado em Antropologia Social na USP. Thiago, bem-vindo ao nosso espaço aqui do JTT Indigenista. Que bom te receber por aqui agora, sem as movimentações, né, das grandes lutas também que a gente acompanhou aí, que você estava presente também, né, o movimento Luta pela Terra, Luta pela Vida. Mas fala pra gente como está você hoje lecionando, né? Está aí na sala de aula conversando com a gente? Primeiramente, bom dia, Cláudia, a todos que estão acompanhando aí. Hoje eu estou falando aqui diretamente da terra indígena de Araribá, que é uma reserva indígena que foi criada em 1913 aqui na região de Avaí, que é nosso município, e é uma região de abrangência de Bauru, que é a cidade de referência. Avaí é uma cidade muito pequena, com 5 mil habitantes. E aqui a terra indígena de Araribá tem aí em torno de 700 indígenas da etnia Terena, Guarani, Caigã, Krenak. Então tem uma diversidade muito grande de etnias aqui. Hoje eu falo da aldeia onde eu moro, da sala de aula, que é a aldeia Tereguá, da Escola Estadual Indígena Aldeia Tereguá. E nós estamos no intervalo e vim aqui para falar sobre essa conquista, né, que é uma conquista muito importante aqui para a nossa terra indígena e até para o município, né, que são poucos que conseguem alcançar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E no Oeste Paulista, que é a região do estado de São Paulo, que fica aqui a terra indígena de Araribá, interior mesmo, né, eu sou o primeiro a chegar, né, a esse mestrado. E nós temos, né, eu não sou o primeiro da USP, que é a USP implantou o programa de cotas através das ações afirmativas, das políticas de ações afirmativas em 2018, começou a primeira turma, eu entrei na segunda turma em 2019, eu sou o segundo da USP, né, o segundo indígena, o primeiro é o Emerson, também Guarani Yandeva, né? Ele é da capital, ele mora no contexto urbano, então ele foi o primeiro. Mas o primeiro aqui da região fui eu, né? Que chegou, né, a esse patamar, né? Essa pós-graduação em mestrado. E antropologia também, né? Que é uma área que traz esses assuntos relacionados às questões indígenas, culturas indígenas, e hoje tem sido uma área muito aliada, né, na defesa pelos direitos dos povos indígenas, né? Então, e por isso que eu resolvi seguir por esse caminho. Eu acho que se adequou bem, né, a minha posição também, que eu sempre tive, né, nas comunidades, né? Eu falo comunidade porque eu morei em mais de 3 aldeias, essa é a 4ª. E como liderança, então eu vi que essa área poderia contribuir muito. Então foi por isso que eu resolvi entrar na antropologia e esse ano consegui concluir.
Que bacana, Thiago. Inclusive, você passou um texto para a gente, onde traz um pouquinho do tema, né, que você trabalhou, que foi a Perspectiva Guarani e Andeva sobre a formação intercultural de professores indígenas, ancestralidade, espiritualidade, cosmologia e línguas indígenas. Você pode falar um pouquinho sobre esses elementos também, Thiago, a importância, né, de se pensar, de se estudar a partir desses elementos? Sim, também, né, coincide muito com a minha trajetória, que é como professor indígena, atuante já aí há quase 17 anos, né? Já completei 16 anos, já passei 16 anos e indo para os 17. E a formação de professores indígenas tem sido aí um grande entrave, né, para a implementação de uma política educacional para os povos indígenas, né, e passa pela formação de professores indígenas, que é um grande gargalo, né, para que se tenha uma escola nesse novo parâmetro, né, que é uma escola diferenciada, uma escola intercultural. E formação de professores é essencial, né, para que essa escola seja de fato uma escola indígena, não mais com professores não indígenas. E o professor indígena, a figura do professor indígena, ele vai garantir o ensino da cultura daquelas crianças, porque ele pertence. E aí, mas o problema, né, como eu disse, o entrave é que não avança essa política de formação de professores. São poucos cursos, né, de formação de professores indígenas no Brasil, né? E no estado de São Paulo é um estado, apesar de ser um estado rico, né, do ponto de vista capitalista, mas deixa a desejar, né, não só na educação escolar indígena, mas também, de forma geral, há muitos problemas na educação. E a formação dos professores indígenas, eu participei da segunda formação, que foi de 2005 a 2008, e depois não aconteceu mais nenhuma formação intercultural, né? Que é essa formação que vai dar base para os professores trabalhar a interculturalidade, as línguas indígenas, a cultura indígena em sala de aula, né? Então, passa pela formação dos professores. Então, trazer esse olhar, né, partindo do olhar guarani, porque no estado de São Paulo também não tem só guarani, tem outras etnias, como Terena, Caigangue, Krenak, Guarani-Mbuiá, também falar sobre essas outras etnias, mas dentro desse olhar dessas experiências no qual eu passei. E a antropologia, não só a antropologia como um todo, essa área, mas a antropologia da educação escolar indígena. Eu vou por essa linha, né? E do ponto de vista, né, do Guarani, com foco na licenciatura intercultural, nessa formação de professores indígenas. Aonde, né, eu falo, é um combo da etnologia que eu estou trazendo, abordando vários temas, que é a ancestralidade, que que vai compor, né, um currículo de formação de professores, a espiritualidade também, quando se fala de Guarani, a cosmologia, que são esses pensamentos indígenas, a forma de ver o mundo, e principalmente as línguas indígenas, né? No Brasil nós temos aí voltando a falar das línguas indígenas, né, ponto que eu estava tocando, as línguas indígenas são importantes para essa formação dos professores, né, onde vai estar desenvolvendo material didático bilíngue. Então, tudo isso está dentro dessa perspectiva de formação, né? Como que vai ser essa formação? Então, o que eu estou trazendo é um olhar, né, um panorama de tudo isso, e na onde que tem as suas possibilidades de dar certo esse curso, né, quando implantado, ou os problemas que tem pelo caminho na formação dos professores. Então, é quase que aí também um material que vai ajudar muito nas próximas licenciaturas. Tem eu desenvolvo, né, os estudos também em cima de uma proposta de licenciatura intercultural no estado de São Paulo, que foi um curso de extensão que eu participei 2018 a 2019.
Então, assim, eu sigo por essa linha da minha trajetória, que está ali, assim, seguindo também todo esse histórico recente de formação no estado de São Paulo de professores indígenas. Olha só, que bacana, perfeito, Thiago. Thiago, eu quero falar um pouquinho de uma postagem que você fez no teu Facebook no dia 16 de agosto, que estava intitulado assim, Qualificando no Anexo 2. E aí eu vou ler só um pedacinho para a nossa audiência, que você disse assim, ó, no dia 10 de junho de 2021, estava eu no Anexo 2 do Congresso Nacional desenvolvendo minha função de étnico comunicador do primeiro Levante pela Terra em Brasília, quando minha orientadora me envia uma mensagem no WhatsApp dizendo que já me aguardavam na sala virtual junto com outros 2 professores da banca de qualificação do mestrado. Que momento foi esse também, Thiago, né? Você lá no meio de toda uma tarefa, de uma luta tão importante como foi e como tem sido, né, esse levante em Brasília, mas em todo o território nacional contra essa política anti-indígena também do governo Bolsonaro. Então, como foi para você também qualificar, né, no meio de tudo isso, que simbolismo isso traz, tanto para o teu mestrado, para a tua vida, mas para o teu trabalho com a educação escolar indígena? Olha, eu falo da formação na prática. Eu acho que a prática, no contexto, na luta, eu acho que coincidiu, né, de estar em junho em Brasília e estar também marcado para fazer a qualificação bem naquelas semanas. E aí eu acabei com toda aquela agitação que estava tendo, confundindo as datas. E aí eu sabia aliás, sabia o horário, mas as datas eu tinha confundido. E bem no momento, nós estávamos no anexo 2 ali, fazendo as nossas manifestações, pedindo, né? Aí entra a espiritualidade, como eu coloco, a ancestralidade, né? Tudo ali naquele momento, né? Um clima muito forte, em que a gente tentava barrar o PL 490. Eu recebo, né? Eu estava fazendo ali a transmissão também pela a mídia que nós criamos, e aí eu recebo uma mensagem, né, no celular: olha, nós estamos na sala, né, já esperando, a banca está presente. Eu falei: como assim? Aí eu fui e corri, achei um canto ali, me preparei do jeito que estava ali, entrei na sala, falei: nossa, gente, me desculpa, eu tinha confundido, achei que era outro dia, mas aí acabou, assim, que dando certo, né, foi, assim, bastante, me pegou ali, né, desprevenido, né, mas como eu já vinha me preparando, né, para esse dia, aí acabei desenvolvendo bem. Mas é isso que eu falo isso também, né, na minha dissertação, dessa formação que o professor indígena, o primeiro momento que quando ele entra, né, ele dá esse passo, né, que ele entra na educação escolar indígena, ele passa a ser uma liderança, né? Então, e isso eu falo também, né, dessa formação na prática. O professor indígena ele vai estar presente numa reunião da saúde, mesmo sendo da área da educação, ele vai estar numa mobilização nacional, lutando pelos direitos, né, dos seus territórios. Então, é um professor, né, que acaba participando de todos esses momentos, né? E é uma formação que está em constante formação, né? Ele participa desses assuntos diversos e acaba aqui, né, se formando. E ali em Brasília era uma formação mesmo de guerreiros, né? De ir para a luta, né? De sair um pouco o professor sair da sua sala de aula, sair da sua escola, e tudo aquilo que ele fala na teoria, ele coloca em prática depois, né? Então, está junto com as lideranças. Brasília, né, que é aí onde se decide, né, praticamente tudo, né, do nosso país. As principais decisões estão aí em Brasília, e naquele momento ali, né, o PL 490, o marco temporal. Então, assim, e tudo isso contribui para essa formação, né, que é uma formação intercultural, né, uma formação que está presente a ancestralidade, que nós nos conectamos, né, com os nossos ancestrais,
pedindo força, através da nossa espiritualidade, né, isso é muito forte, e acionando, né, nessa visão de mundo que nós temos, e aí, né, através das danças, dos cantos, tem a língua indígena presente, né, no Brasil nós temos mais de 200 línguas indígenas, né, então assim, é um momento rico, né, de uma formação que não acontece na academia, é uma formação mesmo em loco, né, uma formação em campo, na prática. Então, foi muito especial naquele dia também, e a defesa acabou sendo aqui, né, a defesa final, mas se tivesse tendo movimento, uma mobilização, talvez eu estaria lá, talvez estaria defendendo lá, então foi bem atípico, né, algo que aconteceu, e especial também, essa qualificação foi aí em Brasília, lá no anexo 2 do Congresso Nacional. Que bacana, Thiago. Eu também quero abordar contigo um pouquinho sobre o teu livro, né? Que se chama Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, e você também tem participação em outros 7 livros de autoria coletiva, é isso? Como que as pessoas têm acesso também a esses materiais, Thiago? E qual é a construção que você fez também no teu livro? Traz um pouquinho desses elementos para a gente, por favor. A literatura indígena, ela é uma área, assim, também que os indígenas estão chegando, estão escrevendo diversos temas, e aí também eu resolvi, né, escrever alguma coisa, acabei escrevendo, e vendo também, né, sempre aqui na sala de aula, como eu tô aqui hoje, né, na minha sala de aula, olhando para as bibliotecas, selecionando livros de leitura para os alunos, e vendo essa necessidade, né, de mais autores indígenas. E eu tinha também esse interesse em escrever alguma coisa, e contribuir também, né, com esse acervo indígena da literatura. E resolvi escrever pensando na minha sala de aula, pensando na biblioteca, partindo também das minhas experiências de vida. Eu escrevi um livro de autoria, que é esse que se chama Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, que é uma fase também da minha vida, uma fase da vida dos meninos, e que pudesse ficar registrado, né, onde os meninos acabam passando uma transição de uma fase para outra, e ele vai aprendendo vários afazeres, e aí ele vai também aprender a caçar, a pescar, aprende as técnicas. Então eu coloco isso nesse livro. E outros livros que eu escrevi também, de cunho pedagógico, que estão aqui também na sala de aula, que foi no curso que eu fiz da USP, na primeira licenciatura, e que estão presentes também, né? São livros de autoria coletiva, com objetivo pedagógico, outros mais com fins acadêmicos, né, eu acabei participando também, falei sobre pandemia, então tem uma série de coisas, né, em cada um desses livros, né, então traz uma temática, falei até sobre museologia já também, então assim, tem uma série de coisas assim, bacana, né, e pretendo, né, seguir também por esse caminho, escrevendo, não tive o tempo ainda, né, essa vida de acadêmico, de pesquisador, né, requer muita dedicação, e para escrever também, né, é um processo, uma construção que, né, não é tão simples, né, talvez quando a gente lê um livro, nossa, é fácil escrever, mas não é achar que é só colocar um monte de amontoado de palavras ali, pronto. A gente tem que, né, primeiramente pensar o que a gente vai escrever, né, o público, como que vai ser a recepção, a gente se preocupa, né, com o nosso público, como que vai ser a receptividade, né, desse material. E é uma área que, né, vem ganhando cada vez mais espaço com autores indígenas. Nós somos hoje em torno de mais de 60 indígenas escrevendo, diversos gêneros, né? Nós temos também a presença, começou com os homens, ganhando mais espaço, também tinha as mulheres no início, mas não tinha tanta visibilidade como os homens acabaram tendo, né, os indígenas, né, Daniel Munduruku, Olívio de Cupé, aí agora nós temos a Eliana Potiguara, dessa época, mas era só a Eliana. Aí hoje nós já temos a Aurita Tabajara, Júlio do Rico,
e a Márcia Cambeba. Então, assim, é uma diversidade muito grande de histórias, de etnias escrevendo, e para contribuir mesmo para a sala de aula, para as bibliotecas, e levar o ponto de vista indígena também, através das suas histórias, dos seus escritos. Olha só que bacana. Tiago, eu sei que o teu intervalo está terminando, mas antes eu gostaria de saber também, né, como que você pretende seguir agora, vai um doutorado, como que você tem pensado esse processo também depois do mestrado? Olha, eu gostaria muito de seguir, né, com as pesquisas. Eu acho que tem muita coisa para a gente tá revendo, tá pesquisando, e eu gosto muito da antropologia, me aprofundar mais um pouco. Talvez, estou tentando um doutorado, né? Me inscrevi aí já para o doutorado, processo seletivo para ingressar no próximo ano de 2022, e aguardando aí, né, as respostas, né, como que para dar sequência aí se eu for selecionado, então eu vou continuar, né? Já ingresso no próximo ano. Então estou concorrendo aí com essa turma, né, para entrar no 2022. Não é fácil, né? Tem que ser uma decisão muito bem planejada, não só pelo fato de você estar sendo selecionado para entrar, mas eu moro no interior de São Paulo, né, no Oeste Paulista, a USP está em São Paulo, a mais de 400 quilômetros, tem aulas presenciais, então 2019 foi um desafio para mim, na entrada no mestrado, né, de ir e voltar no mesmo dia, né, em São Paulo, então foi um grande desafio mesmo, né, esse bate e volta e agora mais 4 anos de doutorado, né, então eu tenho que é uma decisão muito bem planejada. Mas gostaria muito, sim, de seguir, né, de estar trazendo mais contribuições para essa área aí, falar mais da questão indígena, né? Então, eu acho que é seguir por aí mesmo. Eu acho que eu não vou parar, né? Então, tenho intenção, sim, e se der tudo certo, ano que vem já estou no doutorado. Que beleza. Mas vai dar certo sim. A gente fica torcendo, porque a gente vai ouvindo você aqui, vai aprendendo junto. Então, a gente sabe que você tem muito que contribuir também dentro da educação escolar indígena, mas também com toda a sociedade, né, que te escuta. Tiago, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito conversar com a gente, repartido com a gente também um pouquinho dessa tua trajetória, né, da conquista também do mestrado. Te parabenizar também por isso, né? Desejar muita força aí no caminho. E gostaria que você deixasse uma consideração final, assim, algo que tu considera que é importante também para quem está aqui nos assistindo, quem está nos ouvindo. Enfim, um momento final aí para você colocar as suas considerações, por favor. Eu comecei falando dessa conquista, que foi, né, concluir aí um curso de mestrado, algo que para nós indígenas a gente nem sonhava, e hoje nós estamos sonhando e alcançando esses sonhos, né? E eu acho que para todos os indígenas também que vão assistir, eu acho que investir nesse sonho, né? Eu acho que para todo mundo, e o sonho é possível, a gente tem que sonhar, e uma hora a gente consegue alcançar. E para nós indígenas, alcançar um patamar desse acadêmico, nos instrumentalizar, né, para que a gente consiga dar continuidade às lutas, né, dos nossos antepassados, e poder, né, estar como um Eloy Tereno, os advogados indígenas, como amigo da corte, defendendo os direitos indígenas no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é um avanço muito grande para os indígenas, e está contribuindo também com seus conhecimentos com os não indígenas, né? Eu acho que é isso, né? Eu agradeço o espaço e que venham, né, mais aí formações, todos nós. É isso mesmo. Muito obrigada, Tiago. Boa aula, que como para quem está chegando agora, né, o Tiago está em sala de aula, estava no intervalinho aí, a gente conseguiu fazer essa prosa boa. Obrigada, Tiago. Bom trabalho por aí, muita força na luta, porque também Obrigado, 2022 vai ser um ano bastante, né, tumultuado, mas vamos lá, vamos enfrentar tudo isso. Um beijo grande
E precisar, a gente está por aqui, sempre dispostas também a te receber no JTT Indigenista, tá bom? Muito bem, uma entrevista bacana aí com o querido Tiago, né? Agradecer mais uma vez ele por ter conversado aqui com a gente. E vamos lá, vamos mostrar um pouquinho agora também do contexto dessa pandemia na antipolítica, né? Os dados da Covid-19 entre os povos indígenas. Então, vamos acessar aqui, a Júlia que está no suporte, o site, né, da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nós estamos aí com um número, né, de 59.568 casos, 1.209 mortes registradas e 163 povos atingidos, né, afetados desde o início dessa pandemia no contexto da antipolítica do governo Bolsonaro e todas as suas bancadas da morte, que é como a gente chama, né? Então segue também a nossa denúncia, porque não são só números, como a gente também vem reforçando, né? São vidas, são povos, são histórias, né? São irmãos e irmãs que acabaram partindo, né? De uma forma muito forçada por esse governo. Vamos mostrando agora também uma chamada, enquanto o nosso programa Vida em Resistência ele fica pronto. Semana que vem estará no ar aí mais um episódio do programa Vida em Resistência sobre os Guarani que vivem no Lami, em Porto Alegre. Então, a gente mostra uma chamada para ir matando as saudades, como sempre, dos lugares que a gente passou, dos lugares que nós estivemos gravando, mas também e principalmente vivenciando, né, junto com os povos indígenas antes da pandemia. Então, vamos trazer aqui a chamada do Vida em Resistência. Sou Júlia, sou jornalista e comunicadora popular, sou uma das produtoras do programa Vida em Resistência. Oi, gente, eu sou a Cláudia, também sou jornalista e comunicadora popular e integro a equipe que realiza o Vida em Resistência. Hoje nós vamos lembrar alguns dos lugares onde fomos recebidas pelas comunidades indígenas para registrar as suas histórias. Que tal? Eu gostei da ideia. Mas depois nós temos um outro convite para vocês. Esperem aí. A gente viajou pelo norte do Rio Grande do Sul, conhecendo diversas comunidades do povo caingangue. Em Iraí conhecemos uma estrutura abandonada que foi reconstruída e restaurada pela comunidade da terra indígena Goiveichô. Em Constantina, na terra indígena Xingu, conhecemos o seu Lourenço Amantino e a dona Martina Amantino. Seu Lourenço sonhava com a conquista do seu pedaço de chão. Foi levado pela Covid-19. Mas o sonho dele permanece vivo na comunidade. Nossa luta não vai parar, a nossa luta vai continuar. Eu quero a minha terra demarcada, porque sem a terra não podemos viver. Em Vicente Dutra, na terra indígena Rio dos Índios, fomos recebidos bem cedinho pelo cacique Luiz Salvador. Dentro da casa, sua companheira Lúcia trançava um cesto e me mostrou alguns dos artesanatos tão lindos feitos pelas suas mãos. Tua terra está esperando você. Com essa frase da Dona Maria Pinto, saímos de Carazinho. A comunidade, ameaçada de reintegração de posse, mostrou sua luta pela educação e denunciou a negação da água para as crianças que iam até uma igreja para beber. Aqui é a tua terra. Tu já foi, nós vimos já para Brasília, ele disse para mim. Daqui mais adiante eu vou chegar de volta, ela disse, tá, tua terra está esperando você. Não foi. Com feijoada, bolo e fuá, conhecemos a terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha. Lá a dona Jandira nos mostrou como ela prepara esses alimentos. E a dona Rosalina nos contou sobre momentos difíceis vividos naquele território. Botava o fogo na casinha, botava o fogo na casinha, os brancos, desmanchavam, das coisas que eles tinham, eles se obrigavam a ir embora para não morrer.
Mas calma aí, ainda tem muitas comunidades para a gente relembrar. Antes disso, nós queremos convidar você a conhecer junto com a gente a terra indígena Pindopotã, no bairro Lami, em Porto Alegre. No próximo programa, vamos saber um pouco mais da história dessa comunidade do povo Mibiá-Guarani e como estão lutando atualmente em meio à pandemia para permanecer em seu território sagrado. E para vocês conhecerem essas realidades que nós falamos anteriormente, eu vou pedir que vocês acessem o link aqui na descrição do nosso vídeo com a playlist que contém todos esses programas. Em breve a gente volta para relembrar com você mais alguns desses territórios e povos de luta que nos receberam com tanto carinho. E tem mais um elemento importante, Júlia. Os assassinatos recentes, as invasões, tudo isso faz parte dessa vida em resistência. É verdade, no cenário de genocídio tem muita luta acontecendo e a gente vai mostrar para você. Por hoje é isso, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelas pessoas que comentaram, que compartilharam. Sempre importante espalhar essa outra informação. E a gente volta semana que vem. Fora Bolsonaro genocida e ditadura, nunca mais. Um beijo, gente.